O choque tomou conta da internet como uma onda repentina que ninguém conseguiu prever. Em poucos minutos, as timelines do Brasil inteiro começaram a se encher de comentários perplexos, teorias apressadas e uma enxurrada de vídeos de reação. Impossível, não pode ser verdade, o casal perfeito? As frases se repetiam como um eco coletivo de incredulidade. Yu Long e Yang Meimei, o casal que durante anos encantou milhões com seu brilho quase cinematográfico, acabavam de admitir que o casamento deles tinha uma sombra que ninguém imaginava existir. A história, que sempre pareceu um conto de fadas impecável, agora se abria como um livro de páginas amassadas, revelando detalhes que deixaram até os fãs mais antigos sem palavras. Durante muito tempo, Yu Long e Meimei foram sinônimo de perfeição. Eles se conheceram em um cenário tão poético que muitos fãs brincavam dizendo que nem roteiristas de novela brasileira conseguiriam imaginar algo tão bonito. Olhares trocados em um festival cultural, um sorriso tímido que cresceu em cumplicidade e, pouco depois, um romance que floresceu sob a luz de câmeras, flashes e milhões de curtidas. O casamento deles, transmitido parcialmente nas redes, virou símbolo de união, de parceria, de uma história que parecia desafiar a lógica das relações no mundo acelerado das celebridades. Fotos impecáveis, viagens paradisíacas, vídeos curtos mostrando momentos de carinho espontâneo, ou aparentemente espontâneo, e declarações que sempre arrancavam suspiros. Era fácil acreditar que aquele amor era de fato tão perfeito quanto os filtros usados nas publicações. E a verdade é que, mesmo com toda a fama, o casal parecia ter uma naturalidade que conquistava até os mais críticos. Brasil, especialmente. Passou a história como se fosse sua. Fã-clubes surgiram, páginas comemoravam cada aparição pública e a narrativa de conto de fadas moderno se espalhou com força. Com o passar do tempo, porém, algo silencioso começou a mudar. Não foi de repente, não foi escandaloso, foi discreto, quase imperceptível, como uma pequena rachadura em uma porcelana fina. A primeira pista veio em uma aparição recente no tapete vermelho de um evento internacional. Apesar de estarem lado a lado, a sintonia parecia fora do lugar, como se os dois estivessem próximos fisicamente, mas distantes em pensamento. A imprensa comentou de leve, alguns fãs perceberam o desconforto, mas a maioria não levou tão a sério. Afinal, quem nunca acordou num dia ruim? Depois disso, outras situações começaram a chamar a atenção. Uma foto publicada por Meimei com a legenda misteriosa às vezes, o silêncio também fala, seguida de uma enxurrada de interpretações dos fãs. Dias depois, Yu Long apareceu em uma entrevista, e quando perguntado sobre como estava a vida a dois, respondeu com um sorriso breve demais, quase técnico, como se fosse uma resposta ensaiada para evitar perguntas mais profundas. As redes sociais fervilharam de comentários, mas nada concreto surgia. Era sempre parece, talvez, quem sabe, nunca uma confirmação real. E então veio o período em que eles quase não eram vistos juntos. Enquanto antes era comum vê-los compartilhando seu cotidiano, de repente as postagens se tornaram individuais. Meimei mostrava ensaios fotográficos e bastidores de gravações, enquanto Yu Long postava sobre novos projetos, mas sem qualquer sinal de vida doméstica. Os fãs começaram a perguntar nos comentários, alguns até cobrando explicações. Mas as respostas nunca vinham, apenas emojis vagos, frases curtas, ou simplesmente silêncio. A verdade é que, por trás das câmeras, o ritmo de trabalho de ambos se intensificou a um ponto insustentável. Cada um mergulhado em seus compromissos profissionais, agendas desencontradas, viagens longas, sets de filmagem, reuniões, lives, tudo isso criou uma distância emocional que eles, por muito tempo, fingiram não ver. O público via glamour,
Eles sentiam desgaste. O público via sintonia. Eles tentavam sincronizar respirações que já não se encontravam tão facilmente. O que poucos sabiam é que a pressão para manter a imagem de casal perfeito era enorme, não apenas pelas empresas e marcas que os patrocinavam, mas também pela expectativa do público. Existe um peso que só quem vive sob os holofotes entende: a necessidade de parecer feliz o tempo todo, de manter a fantasia viva para milhões de seguidores que acreditam naquela história. Cada foto sorridente era, muitas vezes, tirada depois de longas conversas cansativas ou até discussões. Cada vídeo romântico tinha momentos que não apareceram no corte final. Tudo parecia lindo, mas nada era simples. Os rumores aumentaram quando fontes próximas começaram a comentar, em off, que o casal estava passando por um período complicado. A imprensa internacional, sempre atenta, tentou cavar mais informações, mas sem sucesso. O círculo íntimo de Yulong e Mei Mei era extremamente discreto. Ainda assim, o clima de incerteza cresceu, e a internet, como sempre, completou as lacunas com teorias, memes e suposições das mais absurdas às mais plausíveis. Até que o momento decisivo chegou. Ante uma participação ao vivo em um programa de variedades, daqueles descontraídos, cheios de brincadeiras, risadas e perguntas improváveis, algo mudou. Os dois estavam lado a lado, como antes. Havia uma tensão silenciosa. Não era óbvia, mas também não era invisível. Quando o apresentador fez uma pergunta simples, aparentemente inofensiva, sobre como eles lidavam com a vida conjugal diante de agendas tão diferentes, a atmosfera mudou drasticamente. Mei Mei respirou fundo antes de responder. Long ajeitou o microfone com uma expressão séria. O público no estúdio ficou em silêncio, esperando uma resposta leve, charmosa, algo que se tornaria viral pela fofura. Mas o que veio não tinha nada de leve. Tinha nada de ensaiado, não tinha nada de perfeito. Foi ali, diante de milhares de espectadores, que a primeira fissura do silêncio se abriu. As palavras vieram hesitantes, mas verdadeiras, como se estivessem presas há muito tempo. O sorriso de Mei Mei desapareceu, substituído por uma sinceridade triste. Long segurou a mão dela por um breve instante, um gesto pequeno, descarregado de história. E então, o que ninguém jamais imaginou começou a tomar forma. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O programa, conhecido por ser leve e divertido, de repente se transformou em uma espécie de confessionário público. Mei Mei tentou sorrir, mas o sorriso não se formou por completo. Era como se algo a puxasse para baixo. Long olhou para ela. Naquele olhar havia um pedido silencioso de coragem, ou talvez um pedido de desculpas. A verdade é que ninguém ali sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Nem os apresentadores, nem o público ao vivo, muito menos os fãs que assistiam pela transmissão online. Mei foi a primeira a quebrar o silêncio. A voz dela saiu baixa, carregada de cansaço, mas também de uma honestidade que tocou fundo quem acompanhava a cena. Ela começou dizendo que a vida pública sempre trouxe alegrias, mas também uma quantidade imensa de pressão. Contou que muitas vezes precisou sorrir quando queria chorar, aparecer leve quando estava exausta, ir como se tudo estivesse bem quando, na verdade, dentro dela tudo parecia despencar. A plateia ficou hipnotizada. Ninguém mexia, ninguém respirava mais alto que o necessário. Long completou a fala dela com um tom igualmente sincero. Disse que, apesar das fotos perfeitas, das viagens românticas e dos momentos que encantaram milhões, havia algo que vinha se perdendo com o tempo: a conexão emocional. Ficamos bons em parecer bem, ele disse, com uma franqueza dolorosa, mas deixamos de estar bem de verdade. Primeira vez que ele admitiu publicamente que a vida deles tinha se tornado uma performance involuntária, um roteiro que os dois se sentiram obrigados a seguir para não decepcionar ninguém. E essa confissão caiu como uma bomba. Os apresentadores tentaram suavizar o momento, perguntando se os dois estavam conseguindo conversar, se procuraram ajuda, se ainda acreditavam no casamento. Cada resposta parecia mais profunda que a anterior. Mei Mei explicou que muitas vezes eles dormiam no mesmo teto,
mas pareciam viver mundos completamente diferentes. As discussões silenciosas, aquelas que não tinham gritos, mas tinham paredes invisíveis, foram ficando cada vez mais frequentes. A falta de tempo, o excesso de compromissos, a tentativa de manter a imagem perfeita. Tudo isso foi se acumulando até se tornar um peso impossível de carregar. A revelação se espalhou como fogo pelas redes sociais. Em poucos minutos, hashtags como número Força Meimei, número Estamos com Mil Longo e número Casal da Verdade dominaram o topo dos trending topics no Brasil. Vídeos com trechos do programa viralizaram em todas as plataformas. Influenciadores comentavam em tempo real. Psicólogos apareciam em livros dizendo que aquilo era um exemplo clássico de desgaste emocional em relações submetidas ao escrutínio público. Era como se o mundo inteiro estivesse assistindo ao desabrochar de uma verdade há muito reprimida. As reações dos fãs foram intensas e completamente divididas. De um lado, estavam aqueles que se sentiram traídos. Para eles, o casal representava algo tão puro, tão perfeito, tão inspirador, que admitir que havia sombras parecia quase uma blasfêmia emocional. Como assim não eram felizes? Escreviam alguns. Como assim tudo era tão difícil? De outro lado, surgiram mensagens de empatia e acolhimento. Muitos fãs escreveram que entendiam, que amavam o casal independente da imagem e que torciam para que eles encontrassem paz, juntos ou separados. O público brasileiro, conhecido por seu coração expansivo, abraçou os dois de uma forma comovente. Com o passar das horas, a imprensa internacional também mergulhou no assunto. Jornais, blogs e canais de entretenimento publicaram análises sobre a pressão que celebridades asiáticas enfrentam, destacando que a perfeição aparente frequentemente esconde batalhas silenciosas. Especialistas comentavam que, ao contrário do que muitos pensam, casais famosos também enfrentam vulnerabilidades, inseguranças e esgotamento emocional. A confissão de Yulong e Meimei se tornou, de repente, um símbolo de sinceridade em um mundo inundado por filtros e performances. Dias depois da revelação, o casal publicou uma carta conjunta em suas redes sociais. Não era uma carta longa, mas era profunda. Eles explicaram que não estavam anunciando separação, pouco confirmando uma crise irreversível. O que estavam fazendo era algo muito mais difícil, admitindo que estavam machucados, que precisavam reencontrar o caminho um do outro ou reencontrar a si mesmos primeiro. Eles disseram que, em vez de continuar alimentando uma imagem artificial, preferiam pausar, respirar, seus próprios corações. A carta recebeu milhões de curtidas, centenas de milhares de comentários e viralizou em dezenas de idiomas. A partir daí, começaram a aparecer especulações sobre o futuro do casal. Algumas fontes afirmavam que eles estavam fazendo terapia de casal. Outras diziam que estavam temporariamente morando separados, mas se encontrando regularmente para conversar com calma, algo que nunca conseguiam fazer por causa da agenda lotada. Há quem diga que ambos decidiram reduzir drasticamente o número de compromissos profissionais para focar no bem-estar emocional. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas ficou claro para todos que, dessa vez, eles estavam escolhendo ser humanos antes de serem celebridades. Enquanto isso, várias marcas com as quais eles tinham contratos publicitários começaram a se manifestar. Curiosamente, ao contrário do que costuma acontecer quando celebridades revelam fragilidades, as marcas demonstraram apoio. Algumas até divulgaram mensagens positivas sobre honestidade emocional e saúde mental. Isso surpreendeu o público e mostrou que talvez, mesmo no universo competitivo do marketing, há espaço para histórias verdadeiras, não apenas perfeitas. O impacto da revelação também levou muitos fãs a refletirem sobre suas próprias expectativas em relação às figuras públicas. Diversas publicações brasileiras destacaram como a idealização constante pode ser cruel, criando padrões impossíveis e alimentando a ideia de que felicidade é um espetáculo contínuo. O caso de Yulong e Meimei abriu debates em programas de TV, podcasts e até rodas de conversa sobre relacionamentos modernos, especialmente aqueles afetados pela exposição excessiva. Com o tempo,
A tensão inicial começou a se transformar em compreensão. Muitos fãs passaram a ver o casal não mais como personagens de um conto de fadas, mas como pessoas reais, com medos, falhas, desejos e vulnerabilidades. E talvez, de certa forma, isso tenha gerado ainda mais afeto. A verdade nua e crua, por mais dolorosa que fosse, aproximou o público deles. No fim, quando perguntados sobre o que esperavam daqui para frente, Long e Mei Mei responderam de maneira simples, mas poderosa. Esperavam que a sinceridade os guiasse. Queriam se reconectar. Sem pressa, sem pressão, sem a obrigação de parecer perfeitos. Queriam aprender a amar de novo, seja juntos, seja em caminhos que, por enquanto, ainda estavam sendo construídos. O futuro ainda é incerto, mas há algo belo na incerteza quando ela vem acompanhada de coragem. E assim, em meio ao turbilhão de emoções, o casal que um dia representou o conto de fadas perfeito passou a representar algo talvez ainda mais importante, a humanidade que existe mesmo nos bastidores mais iluminados. Porque, no fim, Long e Yang Mei Mei lembram ao mundo que até as histórias mais brilhantes carregam sombras, e que admitir essas sombras pode ser o primeiro passo para encontrar a luz de